Então vamos lá, pergunta número 1. Até que ponto existe masculinidade bíblica e a partir de quando se torna machismo? Já começa assim. Curioso, a gente gosta de limites, né? Vamos de limites, então. Daqui para lá, de lá para cá. Essa é uma pergunta excelente e só tem um jeito de responder essa pergunta se a gente quer dar uma resposta bíblica. Qual que é esse jeito? É a gente trabalhar o ser homem dentro da narrativa bíblica. Porque a narrativa bíblica diz que há um homem criado que Deus diz, muito bom. Isso que eu fiz é muito bom. Um pouquinho depois, no capítulo 3, há um outro homem que nasce ali, ou que se corrompe, como se fosse uma ferrugem que entra na sua engrenagem, que não é muito bom, pelo contrário, é muito ruim e tem que ser expulso da presença de Deus. Esse é um segundo ser homem. E tem uma terceira narrativa, que é do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Em última análise, ser homem é ser ele. Porque ele é o varão perfeito. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, vai dizer que nós estamos trabalhando aqui nessa terra até atingirmos a plenitude da perfeita varonilidade. Ou seja, a gente não chegou lá ainda, mas é o modelo, é o protótipo. Em outra carta, acho que na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que quando o Senhor Jesus se manifestar, se referindo à sua segunda vinda, nós seremos manifestados juntos com ele e seremos como ele é. Então, gente, quando a gente fala de homem, ser masculino, a gente precisa lembrar dessas três coisas. Tem o primeiro homem, que é o homem natural. O que é o homem natural? É o homem Adão. O Adão, antes da queda, ele tinha algumas coisas que eram muito boas. Que coisas eram essas? Número 1, liderança. Número 2, provedor, trabalhador, cultiva a terra para dar de comer para sua família. Número 3, proteção. O Senhor disse que ele tinha a tarefa de guardar o jardim. A palavra guardar é uma palavra militar, com uso de força, com uso de recursos. Esses são os três traços básicos da masculinidade natural do ser humano. Eu não estou falando da naturalidade do ser humano cristológico, vou chegar lá já. Porque esse aí é um ser humano que eu só posso falar com crente. Se eu falar desse tipo de homem com incrédulo, ele vai achar que eu estou maluco, porque eu estou falando de algo sobrenatural. Estou falando do Deus homem. Mas vamos começar do homem-homem. Do homem natural. O que é masculinidade? Muito simples. É liderança, é você trabalhar para prover para os seus e para o bem comum, é você ser um líder dentro da sua casa, é a disposição que Deus deu para o homem natural de liderar, de assumir responsabilidades, de guardar e proteger, defender os mais fracos, tanto os animais quanto a sua família, e quanto os desprotegidos que tem na sociedade. Então o homem tem essas três marcas, liderança, provisão e proteção. Agora, o que é o machismo? O machismo começa na história da humanidade em Gênesis 3. Porque as pessoas pensam, o machismo começou agora, foi no século XX, século XXI. Por que que não? Porque o machismo é uma distorção do ser homem original, o qual Deus disse que era muito bom. Então o que é machismo? É qualquer visão masculina que não tem a ver ou que está contra essa visão masculina que eu acabei de falar, que é natural, que é o que veio do Criador. O que é machismo? Por exemplo, eu falei de liderança. Como é que corrompe a liderança natural? É uma liderança opressora, uma liderança autoritária. Isso é machismo. Isso não é bíblico. Isso é caído, isso é corrompido, isso é antinatureza. Então, toda vez que um homem assume uma postura na sociedade diante de uma mulher, seja ele solteiro, seja ele casado, autoritária, abusando da sua força, ou abusando do seu cargo, da sua liderança, ele está sendo machista no sentido de que ele está indo contra Deus e contra a sua própria natureza.
Número 2, provedor. Toda vez que um homem, ele segue a inclinação que ele tem, natural, de ser provedor, mas ele maximiza ela ao ponto de negar as suas demais prioridades, como, por exemplo, de cuidar da sua casa, como, por exemplo, de cuidar da sua esposa, de ter relacionamentos. Não, ele só quer trabalhar, é só negócio, é só dinheiro, é só dinheiro. Ele também é um machismo, de certa maneira, porque ele está dizendo que eu preciso trabalhar, moleque. Que negócio é esse de cuidar de filhos? Que negócio é esse de ficar em casa? Eu tenho que trabalhar, alguém tem que dar dinheiro, alguém tem que pôr leite nessa casa. Isso também é um machismo, por quê? É você reduzir o homem ao provisionismo, ao dar, ao trabalhar. Essa é uma segunda expressão do machismo. Número 3 é quando, ao invés do homem ser um protetor, ele usa sua força para intimidar. Quando ele vira um agressor. Isso é machismo também. Porque ser masculino não é ser agressivo. Ser masculino é ser forte. Percebeu a diferença? Força é uma qualidade boa que Deus deu ao homem. Do contrário, não teria dito para ele: guarde o jardim, proteja os animais, proteja a sua mulher. Força, tanto força física, quanto força mental, quanto força de espírito, é uma qualidade masculina. Só que, a partir do momento que você abusa do seu poder, abusa da sua força, aí sim você está caindo no machismo. Então, acho que ficou claro para vocês, a partir desses 3 exemplos, quais são os limites. É aquilo que é natural e aquilo que é corrompido. E um pouco mais para frente a gente fala daquilo que é glorioso, mas não vou matar todos os coelhos agora.